Enquanto isso, eu falo um pouquinho sobre o tema de hoje, que é trabalho colaborativo, né? A gente vai falar também sobre a importância do AEE, atendimento educacional especializado, que alguns municípios nós temos esses especialistas, né? Outros municípios ainda não, então nós precisamos de políticas públicas para que esses especialistas estejam dentro da escola e dando suporte para as famílias. E aí a professora Rosimeire Quilante Azevedo e Shirley R. Andrade vão abordar o assunto conosco hoje, tá? Então, elas vão fazer uma apresentação de slides, de uma pesquisa, vão fazer a mostra de um vídeo e logo em seguida a gente vai abrir para as perguntas também, ok? Então, boa noite para nós e que tenhamos uma excelente roda de conversa hoje. Bem-vindos. Então, nós iniciamos essa nossa conversa falando um pouquinho do trabalho colaborativo no atendimento educacional especializado. Pode passar para o próximo slide. Então, o que a gente entende? Que na sala de recursos multifuncionais, que era conhecida antigamente como sala de apoio e acompanhamento para a aprendizagem, né? Ela se... ai, meu Deus, agora me deu um branco aqui. Existem 4 pilares, né, que ela se mantém, né, para que o trabalho seja um trabalho efetivo. Então, essa sala precisa atender aos alunos, às famílias, aos professores e à equipe de apoio. Então, se não tiver os 4 pilares em parceria, o trabalho, ele fica, não evolui, né? Então, foi isso que a gente começou lá em 2008 com a Jo Nunes, que foi o ano que eu comecei também na sala de recursos, e no que a gente acreditava, né? A gente acreditava que não bastava só o professor da sala de recursos ficar dentro da sala, atendendo aquele aluno, e deixar toda a escola, todo um contexto escolar de lado, né? E a criança ficar isolada numa salinha. Precisava do apoio dos professores, da família, entender como que essa criança convive no seio familiar, precisava dar orientações, formação para a família, e a equipe de apoio também teria que estar junto com a gente, porque a escola, ela dispõe de estagiário, dispõe o atendimento com a AVE, né, que é auxiliar de vida escolar, que ela alimenta as crianças, tem um transporte, né, tem o condutor do TEG, todas essas pessoas fazem parte, ao meu ver, do atendimento educacional especializado. Então, a gente lutou muito para que essa parceria fosse vista no âmbito da prefeitura mesmo de São Paulo, assim, no que a gente trabalha, né? Que não ficasse um atendimento como se fosse um reforço escolar só e ali acaba, ou um atendimento clínico, a criança vai algumas horinhas e vai para casa e tudo bem. Ela deveria estar inserida no currículo da escola, né? A gente percebia naquela época, em 2008, que muitos professores nem conheciam os alunos, porque o aluno era do professor da sala de recursos, né? Toda a responsabilidade estava na gente, porque parece que a gente era o detentor do saber, né? A gente tinha o saber e ninguém mais tinha esse saber, porque a gente fez uma especialização, e aí, não, eu não fiz essa especialização, eu não sei como lidar com esse aluno, né? Então, de lá para cá, de 2008 para cá, eu acho que muita coisa mudou, e, ao meu ver, para melhor, né? Antes, a inclusão, ela era vista muito sob o paradigma da genética, né? Era muito visto o laudo, a dificuldade, né? Nós vemos, por exemplo, nas pesquisas com síndromes de Williams, que tem muitos
muitos artigos que falam sobre os atrasos no desenvolvimento no desenvolvimento desses alunos, desse público, mas não tem pesquisas, por exemplo, que fala do potencial de aprendizagem, ou de alguma coisa que foi feita na escola para que essa criança pudesse se desenvolver dentro das suas habilidades, né? Então, eu acho que esse paradigma da genética, ele está sendo substituído atualmente, né? Então, hoje a gente vê a inclusão pelo paradigma da neurodiversidade, que ele está focando na potencialidade, no respeito às diferenças, né? E também as diferenças não só de comportamento e de atitude, mas nas diferenças cognitivas também, porque a gente tem que respeitar o estilo de aprendizagem de cada aluno. Tem aluno que aprende de um jeito, tem aluno que aprende de outro. Então, por exemplo, os síndromes de Williams, eles aprendem mais pelo visual e também auditivo. Eles não são muito de escrever, mas eles aprendem pela observação e também quando é uma aula expositiva, oral, né? Eles gostam muito disso. Bom, e aí, pode passar para o próximo slide. E aí, esse nosso sonho de parceria, ele foi sendo estudado e sendo respeitado, né, pela Secretaria, posso falar, Municipal da Educação, ou até num contexto mais geral, assim, e hoje, esse termo, a parceria, ela teve um nome, né, hoje ela tem um nome, recebe o nome de trabalho colaborativo, e já tem uma portaria, né, da Prefeitura de São Paulo, de atendimento de AEE, que mostra as diretrizes desse trabalho. Então, esse trabalho hoje, ele foi reconhecido e ele é uma modalidade de atuação do professor da sala de recursos, né? Sala de recursos multifuncionais era a sala antiga de apoio aos alunos com necessidades especiais. Então, hoje, avançou muito nesse sentido, né? Então, aqui está falando que o trabalho colaborativo, ele visa estabelecer uma parceria entre o professor de AEE e os demais professores regentes e especialistas, visando desenvolver estratégias que garantam a aprendizagem para todos os educandos e a valorização das diferenças individuais. Então, hoje ainda não está muito definido o trabalho colaborativo, tá? Na Prefeitura de São Paulo. Existem muitas pesquisas, tem pesquisas que visam ampliar esse conceito. Por quê? Porque eu mesmo acredito que o trabalho de parceria, ele não pode estar somente com os professores regentes, especialistas. Essa parceria tem que envolver os pais, tem que envolver a equipe de apoio, que é o estagiário, porque todos têm saberes, e a gente precisa compartilhar desses saberes, valorizar, por exemplo, a experiência de uma mãe, convive com a criança. Então, o trabalho colaborativo, ele tem que ser ampliado. Então, e não há fronteiras para ele, não precisa ser um trabalho somente na escola que a gente atua, né? Ele pode ser ampliado para outros lugares, fazendo parcerias com ONGs, fazendo parcerias com clínicas, né, especializadas que trabalham com a inclusão. Então, é um trabalho amplo, mas ele ainda não está muito definido nessa linha, né? Próximo slide. Então, a gente tem aí o que seria um trabalho colaborativo, né, numa escola. Envolver todo mundo, todos os saberes, né, para a gente aprender junto e fazer um trabalho que valorize as diferenças e que todos os alunos possam ter acesso ao currículo. Então, sem distinção. Por exemplo, não dá para a gente aceitar mais que o aluno da sala,
que é público-alvo da educação especial, ele tenha um conteúdo diferente da sala, do conteúdo que está sendo passado na sala de aula normal, na sala regular. Então, na verdade, é a escola se adaptando ao aluno, não o aluno se adaptando à escola, né? Então, é nessa linha. Pode passar para o próximo slide. Agora, o trabalho colaborativo é uma coisa fácil de ser implantado numa escola? Não é uma coisa fácil. Não é simples. Às vezes a gente percebe assim que é imposto, né? Às vezes as coisas são impostas para você executar. E eles acham que é assim, ó. De uma hora para outra você tem um trabalho colaborativo efetivo numa escola. É muito trabalho, muita conversa, são muitas reuniões para você chegar a ter um consenso e uma parceria, né? Então, a gente vê que o trabalho colaborativo oferece potencial para a escola, porque a gente vai trabalhar junto, um vai apoiar o outro, ninguém vai estar se sentindo sozinho, né? Nem o professor às vezes fala assim, eu tenho um aluno na minha sala e eu não consigo trabalhar com esse aluno, só eu tenho esse aluno, parece que o aluno é dele, né? Não, todo mundo tá junto, ninguém tem a responsabilidade nas costas sozinho, todo mundo vai aprender junto. Esse é o potencial. Outra coisa também que é legal de você trabalhar assim, é que a gente se beneficia com o saber do outro. Entendeu? Se você trabalha, por exemplo, eu sou da área de humanas e eu trabalho com um professor de matemática, com um professor, sabe, de outra área, e a gente vai socializando saberes, a gente só tem a ganhar, porque um ajuda o outro, né? E também ele permite que a gente olhe a deficiência sobre o paradigma da neurodiversidade. Então, a gente não está querendo a cura, a gente não está querendo modificar aquela criança, a gente está querendo que ele aprenda do jeito que ele é capaz de aprender. Então, isso é muito importante, porque você olha para o aluno, você não olha mais para a deficiência. Então, em primeiro lugar, você está vendo o aluno. Então, ele é um aluno que a única coisa que muda é que você vai ter que descobrir qual é o recurso mais adequado para ele aprender, mas ele tem o potencial para aprender. E uma outra coisa legal também do trabalho colaborativo, quando a escola aceita, é que você pode flexibilizar o currículo, né? Então, você não fica com um currículo fechado. Você pode falar, olha, a gente pode fazer um evento na escola, esse evento para trabalhar tal coisa que a gente está fazendo junto. Então, quer dizer, você vai mudando, você não fica focado numa coisa que às vezes nem dá certo, porque já foi lá no começo do ano, você escreveu que ia fazer aquilo, às vezes aquilo ali não vai servir para incluir os alunos, todos os alunos, né? Agora, essa é a parte boa. A parte ruim de implantar um trabalho colaborativo é que você precisa tirar da cabeça do professor ele foi criado para ter o saber dele, né? Cada um tem um saber individual. Então, ele acha que ele precisa dar conta daquilo. Então, você tirar isso da mente do professor e falar que ele não precisa saber tudo e ficar dono da sala e ter que dar conta de tudo. A gente vai compartilhando os saberes ali, ninguém sabe tudo. E aí você tira também uma coisa muito difícil, é você chegar ao ponto de falar do potencial e não olhar a parte da deficiência, porque às vezes a gente está numa reunião e os professores falam assim, esse aluno tem laudo? Qual é o laudo dele? E aí a gente fica pensando, tá, eu vou
eu vou te dar o laudo, mas vai mudar o quê? Né? Então, aquela preocupação de falar, não, mas ele tem um problema, ele tem um laudo. Então, isso daí é o olhar mesmo para a deficiência, para a doença, né? E tem um neuropsicólogo romeno que eu me espelho muito nele, que é o Heaven Forsten, que ele fala que ele tem uma frase muito conhecida, né? Ele fala assim, que o cromossomo não terá a última palavra. Então, o cromossomo não tem a última palavra. A criança pode desenvolver, então isso é muito forte para nós da educação especial. A gente não pode ficar ligado no problema da criança, tem que pensar naquilo que ele pode te oferecer, que ele tem de potencial. O potencial, ele é descoberto quando você está próximo, né? Então, como você descobre o potencial de uma criança? Você fazendo uma mediação. Você tem que mediar de uma maneira próxima para você ver qual é a estratégia que ele usa para resolver aquela atividade, quais os recursos que ele tem cognitivos, né? Se ele, onde ele emperra ali, né? Então, é nesse sentido, você faz uma mediação e fala, poxa, essa criança vai mais com esse apoio. Ah, eu vou fazer um caderno para ele para deixar em cima da mesa que quando ele esquecer tal coisa, ele olha. Então, é mais ou menos isso. Outra coisa também é a participação dos pais, como é difícil. E no trabalho colaborativo é imprescindível a participação dos pais. Às vezes a gente faz evento, a gente faz palestra, várias coisas. A gente fazia na época, lá em 2008, quando a gente começou com a Jo Nunes, a gente fazia bazar, fazia eventos assim, encontro da inclusão de uma semana com palestrante, e às vezes os pais não iam. E a gente queria que eles fossem, porque era para eles mesmo, né? O evento era para eles, e muitas vezes a gente não tinha essa participação. E dos professores também, às vezes a gente não tinha, né? Então, garantir essa parceria e envolver a comunidade escolar nas atividades que contemplam a diversidade são os desafios do trabalho colaborativo, tá? Então, pode passar para o próximo. Então, o que acontece? Hoje a gente veio falar sobre esse trabalho colaborativo, mas também a gente veio trazer um exemplo de como fazer uma atividade que contemple a todos, né? Então, a gente teve um desafio, eu falo eu e a Shirley, porque ela é minha parceira da escola, graças a Deus eu tenho uma parceira na escola, né? E que a gente nunca faz nada sozinho, não dá, né? Então, se tem dois ou mais, a coisa anda. E aí, a gente tinha um desafio, né? Como fazer um trabalho colaborativo em tempos de pandemia. Então, a gente precisava dar conta dos 4 pilares. Como fazer isso, né? Então, como realizar um trabalho colaborativo que acolhesse, oferecesse um acolhimento e uma escuta aos pais, diante da realidade atual, porque às vezes a gente mandava atividade pelo WhatsApp, né? Porque eles não tinham acesso ao Google Classroom. A sala de apoio foi a última que recebeu o Google Classroom pela prefeitura, né? Então a gente fazia pelo WhatsApp, a gente mandava e não recebia retorno, a gente não sabia o que estava acontecendo, e muitas vezes os pais estavam precisando, estavam angustiados, né? Então, como oferecer uma escuta aos pais, como colaborar com os temas também que contemplem o projeto da escola, porque, claro, a gente não pode. A criança às vezes não vai fazer a mesma atividade, mas ela tem que ter o mesmo tema. Ela tem que estar inserida no currículo, né? Então, claro, você não vai dar um negócio extenso para uma criança que não gosta de copiar, como os síndromes de Williams. Eles não gostam de escrever. Então, não tem como você pedir para eles copiarem um texto, né, enorme no caderno. Então, mas eles teriam que participar de alguma forma. Então, como contemplar tudo isso, né? Foi aí que a gente teve uma ideia, né? É o próximo.
Próximo slide. A gente teve uma ideia de mandar um conto africano para fazer uma sensibilização. Então, a gente escolheu o conto africano Ubuntu, porque o conto africano, esse conto africano, ele estava muito de acordo com nosso momento, né? Porque o nosso momento, ele está... a gente precisa voltar a ter um espírito de equipe, né? De solidariedade, de respeito, né? As pessoas que estão sofrendo. Então, é um momento que a gente precisava fazer uma sensibilização e falar, olha, nós estamos aqui, tá? A gente está na mesma... A gente pode não estar no mesmo barco, mas a gente está na mesma tempestade. Então, a gente não está contra vocês, a gente está junto com vocês. Então, a gente quis mostrar mais ou menos isso. E esse conceito de Ubuntu, ele é um conceito que fala mesmo dessa parte de espírito de equipe, né? Significa eu sou porque somos todos nós, né? Então, já é uma filosofia também de algumas aldeias da África. Eles vivem assim. Como eu posso estar feliz se o meu próximo, meu amigo, está triste? Como eu posso estar bem se o meu vizinho está sofrendo? Então, a gente fez uma adaptação nesse conto, a gente fez com que ele ficasse num modelo que atendesse a todos os alunos, atendessem aos alunos autistas, aos alunos que não têm muito a leitura ainda, né, que não estão alfabetizados. Então, a gente fez uma adaptação, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. E aí, a gente colocou imagem, pediu para uma criança fazer a leitura do conto e mandou pelo WhatsApp para os pais, e pediu para os pais assistirem com os filhos, e depois que eles gravassem um vídeo contando o que eles tinham sentido, o que as crianças tinham entendido do conto e tudo mais, né? Então, esse movimento que a gente fez foi uma coisa muito simples, mas depois a Shirley até vai falar um pouquinho sobre os resultados, né? Mas é uma coisa muito simples, mas que mobilizou todos. Mobilizou os pais, eles se sentiram acolhidos, os alunos gostaram de aparecer no vídeo. Só que nós não trouxemos para vocês o vídeo original, porque eu não tenho autorização para mostrar os alunos da escola, mas nós fizemos a mesma atividade com os Williams, que as mães autorizaram. Então, a gente vai passar para vocês agora, só para vocês entenderem como que é o conto. Depois a gente continua com essa conversa, e aí a Shirley vai falar um pouquinho para a gente de como ela viu todo esse movimento na escola, como estagiária, que ela era estagiária do Cefai lá na escola, como que ela percebeu, e mãe de aluno, de uma criança, né? Então, como que ela percebeu isso? Então, vamos ver agora. Conto africano Ubuntu. Um antropólogo que estudava os costumes de uma aldeia africana, enquanto esperava o voo de volta para casa, decidiu propor uma brincadeira para as crianças da aldeia. Então ele colocou uma cesta cheia de frutas embaixo de uma árvore e disse para as crianças que quem chegasse primeiro ganharia a cesta com todas as frutas. Quando o sinal foi dado, algo inesperado ocorreu. As crianças correram em direção à árvore, todas de mãos dadas. Assim todas chegaram juntas ao prêmio e puderam desfrutar igualmente. O antropólogo ficou bastante curioso e perguntou: por que vocês correram juntos se apenas uma poderia ganhar todas as frutas? Uma das crianças prontamente respondeu: Ubuntu, tio. Como de nós poderíamos ficar felizes enquanto os outros estivessem tristes?
Ubuntu é um termo usado na cultura africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Você gostou da história? Deixe aqui o seu comentário sobre ela. Ubuntu para você. Eu sou Pietro, tenho ensino de Williams e eu tenho 10 anos, moro em Voti, No Rio Grande do Sul, e eu aprendi com aquela história que é bom dividir as coisas, porque às vezes eu sou egoísta, mas às vezes eu empresto minhas coisas. E daí as pessoas não gostam quando eu não empresto as coisas. Mas é bom emprestar, porque daí a gente tem mais amigos para brincar e mais amigos para conversar. Beijo, tchau. Oi, meu nome é Matheus e eu tenho 8 anos. Eu aprendi nesse texto que é para dividir as coisas com os outros. Um beijo. Tchau. Meu nome é Thaís Soares Amorim, 24 anos, moro aqui em Pimenta. Eu entendi, somos amigos! Oi, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu moro aqui em Guarulhos. Eu aprendi essa historinha, o que eu entendi, que tem que aprender a dividir as coisas, a gente não podemos ser egoísta. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bia, eu tenho 10 anos. Eu achei legal porque eles se uniram, dar as mãos para as amiguinhas. Eu achei que dividir as frutas e dividir para as amigas inteiras da mesa. Eu gostei muito da história. Tá de parabéns, nota 10 para a história. Beijo. We are walking in the light of God. 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 Tutamula mumusana kwesu. Tutamula mumusana kwesu. Bom, antes da gente passar para Chile, eu vou retomar alguns itens importantes na escola, até porque eu estou professor, eu estou em 2 escolas e trabalho com crianças, que nós entendemos que somos todos deficientes, porque somos imperfeitos, e se somos imperfeitos na empatia com o outro, entendendo como o outro se comporta e aprende, facilitar mecanismos de aprendizagem, que foi o que a professora Rosimeire falou. Falou também a respeito de profissionais multidisciplinares, de várias áreas, educação, saúde, questões sociais, né? A família é muito importante. Essa questão da empatia é um ponto-chave, né? Eu lembrei do Ishan, que é de um filme que depois eu vou passar para vocês, deixar aí, que é bem legal também, quando o professor descobre o potencial dele em desenhar. Falou-se também do processo de aprendizagem. Nós somos seres aprendentes para o resto da vida. Todos os dias nós aprendemos bastante, uns com os outros. E agora, para dar continuidade, a nossa querida Shirley R. Andrade. Bem-vinda, Shirley. Obrigada, Ricardo. Boa noite a todos. Né? Vocês estão me vendo aí? Tá tudo certinho? Sim. Bom, resumindo um pouquinho, né, o que a Rose falou, me apresentando para vocês, atualmente eu estou trabalhando com a Rose, né, numa escola da prefeitura. Então, para resumir um pouquinho, são 26 anos de trabalho dentro da área da educação, e eu vinha me especializando, buscando uma área dentro da neuropsicopedagogia, tentando entender um pouquinho o pensamento das crianças. E aí, dentro de uma especialização pedagógica, me vi numa situação de estagiar dentro da escola da prefeitura, onde eu tive o prazer de conhecer a Rose, né? Foi assim um presente de Deus na minha vida.
Dentro desse estágio, nós nos conhecemos, eu também tive o prazer de fazer algumas lives aí com a Jo Nunes, aonde eu simplesmente me apaixonei aí pelas lives com síndrome de Williams, né? Eu vinha já há alguns anos buscando essas especializações com autismo, síndrome de Down, porque eu vejo a capacidade que eles têm de aprender, né? Então a gente casou assim as ideias, começamos a buscar o que a gente podia fazer, porque como a Rose disse, lá em 2008 era um sonho buscar esse trabalho colaborativo. O que a Jo vem fazendo lá atrás, desde 2008, que era buscar essa junção, era uma luta, né? Ela queria esses direitos. Então, o que era um sonho, hoje realmente é um direito. E os pais, muitos pais, não têm essa noção dos direitos que têm. Quando nós envolvemos a escola, a comunidade, e entrou a pandemia, e eu e a Rose falamos, o que nós vamos fazer agora na pandemia, né? Como que nós vamos trabalhar com essas crianças? E veio essa ideia do Ubuntu, nós percebemos o quanto as famílias podiam participar. E foi um resultado muito legal, porque assim, nós tivemos lives com a Jo, as famílias participaram, e o que foi muito bacana? Os pais permitiram que as crianças se manifestassem. Então, dentro do nosso olhar de educando, nós vimos assim aquele resultado de que a família estava se unindo, né, à escola, estava conquistando o seu espaço dentro da educação. Eu estava ali, na verdade, dentro da área pedagógica, mesmo com outras especializações, estagiando. Então, a Rose estava contando comigo, só que eu também era mãe de aluno. E aí eu falei, poxa, meu filho está numa escola típica, dentro de uma sala regular, mas é um conto o qual meu filho precisa aprender. E por que não levar isso para uma sala, né, tradicional ali? E nós conseguimos introduzir isso dentro de todas as salas, do 4º ano, de 5º ano, fizemos live, as outras professoras nos procuraram, poxa, vamos aplicar isso para todos os alunos. E agora foi assim, até me emocionei, porque eu vi a carinha de outras criancinhas aí no vídeo, sorrindo, com a participação, né, dos alunos contando o que acharam. Isso aí é só a pontinha do iceberg. Os pais precisam se conscientizar de que têm esse direito. Os filhos de vocês têm o direito de ter um aprendizado de qualidade, de ser acolhidos. Eles têm os mesmos direitos que os outros alunos. E é esse direito que nós estamos buscando com esse trabalho colaborativo. Então, nós precisamos muito desse apoio dos pais, né, dessa busca, porque se os pais se acomodam e falam, não, meu filho não vai participar dessa reunião porque ele tem uma deficiência, meu filho não vai participar dessa festa porque o barulho incomoda ele. Então, se os pais se acomodarem, a gente não vai vencer essa batalha. Mas se os pais se conscientizarem de que os filhos são capazes, se os pais se conscientizarem de que agora há espaço para eles, né, de que a gente tem aí agora o currículo da cidade, que defende esse direito, nossa, nós vamos nos unir e vamos ganhar essa guerra, né? As crianças, elas têm o direito, eu e a Rose estamos trabalhando agora num projeto de permitir que as crianças tenham assim, uma visão digamos assim, de um aprendizado que não deixe ninguém para trás. Se na sala de aula regular eles estão trabalhando um poema lá sobre o gato, a gente vai desenhar um gatinho para aquela outra criança entender que o poema é sobre o gato. Porque se ele está visualizando um gato, ele vai entender do que nós estamos falando. Vamos fazer o som do gato, já que ele gosta do som. Mas ele vai ter o mesmo aprendizado, ele não vai ser diferente dos outros, no sentido de ficar para trás. Ele tem o direito do mesmo aprendizado. Então, o que nós estamos buscando nessa luta? Introduzir. E para isso nós precisamos dessa união, desses pilares, né? Da ajuda dos pais. Eu, como mãe, me manifestei, opa, vamos levar esse aprendizado para a sala regular, né? Como estagiária do estado pedagógico mesmo, me propus auxiliar a Rose, e dentro de uma especialização neuropsicopedagógica e com as especializações que eu tinha dentro de outras áreas, também buscar auxiliar as mães
e mostrar para elas que elas têm esse direito. E aí, me espelhei muito na Jo Nunes, porque é uma mulher, assim, inspiradora, né. Ela buscou esse direito numa época que não tinha direito, né, onde os alunos realmente eram eles, não digo excluídos, mas eles eram separados. Por muito tempo, os alunos foram separados. E hoje a gente busca essa inclusão no sentido real de inclusão. Eu até separei aqui alguns slidezinhos que os pais podem ajudar aí, se alguém quiser estar colocando, algumas atitudes que os pais têm, que pode aí refletir, né? E falar, poxa, será que eu estou fazendo isso com o meu filho? Né? Então, começar a ajudar a gente e falar, olha, eu vou seguir aquele conselho, não vou fazer mais. Tem um dos slides aí, não sei se dá para colocar, que é uma Dá sim, orientação aos pais. Shirley. Está na sequência da montagem que vocês propuseram. Isso, é a orientação aos pais, né? Porque muitos pais aí deixam os filhos. Você quer que passe à frente? Você já quer que... Passe à frente, o próximo, por favor. isso. Tem muito... Isso, esse foi o resultado, né, que eu passei agora para vocês, que nós atingimos de todas as salas regulares, tivemos a participação de todos os alunos de 4º, 5º ano, foi um sucesso, como o Rose falou, infelizmente a gente não teve autorização de mostrar todas as imagens dos alunos, mas foi um grande sucesso. Eu agradeço muito, viu, Jo Nunes, eu sei que você está aí, por ter nos apoiado, por ter participado das lives. Obrigada, Rose, também. E aí, o próximo slides. Olha, deixar de dormir com os pais. Foram alguns comentários que nós pescamos dos pais, né? Ah, mas o meu filho, eu tenho medo, porque como ele é deficiente, como ele tem esse problema, eu deixo ele dormir comigo, ele dorme no meio de mim e do meu marido. Muitos casais chegam a se separar, não, meu marido dorme lá no quarto dele. Então, vamos rever alguns conceitos, vamos tentar deixar eles se desenvolverem, né? Tem aí, olha, a prática prolongada na cama compartilhada pode fazer com que a criança não se desenvolva, não desenvolva autonomia. Então, às vezes, vale mais a pena a mãe ficar lá no quartinho da criança até a criança pegar no sono e mostrar que ela tem o espaço dela, que ela é capaz, do que proteger demais, né? Afetar o relacionamento. Então, vamos repensar aí, deixar os filhos crescerem, né? Porque, afinal de contas, os pais não vão estar aqui para a vida toda e a gente precisa prepará-los, né? Coloca o próximo. Dizer sim para tudo. Isso é um dos problemas que a gente tem, né? Até mesmo na sala regular, muitas mães fazem isso, e principalmente quando há algum critério de algum cuidado em especial, mesmo tendo uma síndrome, algum cuidado, dizer sim para tudo não significa que vai educar, não significa que você está amando mais. Então, se você permitir tudo, mesmo querendo demonstrar confiança, tende a ser ruim, porque os filhos podem se sentir abandonados. Nossa, minha mãe nem liga para mim, tudo eu posso fazer, né? Então, vamos repensar nisso também. Ai, filho, se acalma, você pode. Não, ele não pode chorar. Gente, vamos tomar cuidado em dizer sim para tudo. Criança precisa de limite, eles se sentem amados quando a gente impõe algumas regras. Tem algumas coisas que a gente precisa colocar para a criança, para o filho, que você não precisa perguntar para ele se ele quer ou não. Por exemplo, tomar banho. Né? A gente não vai perguntar, filho, você quer tomar banho agora? Né? Não, tem coisas que a criança não escolhe. Meu amor, você quer tomar banho às 2 horas da tarde ou às 4? Você já está dando uma escolha. Você já está deixando a criança criar uma autonomia. Hoje minha mãe deixou eu escolher. Então, você não está sendo autoritário, você não está tirando, aliás, a criança está num jogo, está fazendo alguma coisa bacana, e você fala, para tudo e vai tomar banho. Você está sendo chata? Não, você está dando uma opção. Meu amor, você tem 2 opções. Hoje está frio, você vai tomar banho 2 horas ou às 4? A partir do momento que a criança falar, mamãe, hoje eu vou tomar banho às 4, ela vai ter a responsabilidade daquele horário, ela vai ficar atenta, ela vai crescer, já começar a ter autonomia, né? Mas foi uma escolha dela, não foi a mãe que impôs. Então,
entre aspas, aí, além da criança já começar a crescer e a ter responsabilidades, a mãe não deu opção, ele vai tomar banho. Então, esse dizer sim para tudo, a gente tem que repensar também. Vamos para o próximo? Olha, um dos fatos que a gente enfrenta na escola são as crianças se cansarem de fazerem muitas coisas e nós, como educadores, não conseguimos descobrir qual é o potencial real daquela criança. Então, a mãe ela fica tão preocupada, poxa, o meu filho ele tem uma síndrome, o meu filho ele vai fazer balé, ela vai fazer música, ela vai fazer piano, ela vai fazer inglês, eu tenho que descobrir no que o meu filho é bom. Nem sempre isso é bom. Então, os pais, professores, a gente tem que ficar muito atento, sabe? Procurar a habilidade da criança. Toda criança ela tem uma habilidade. Se for para música, vamos apostar na música. Eu e a Rosa temos uma aluninha que tá no primeiro ano, ela tem até uma dificuldade na comunicação, mas ela fala inglês e espanhol. Então, nós já vimos que a habilidade dela não é para música, não é para dança, mas é para línguas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não adianta colocar criança para fazer 1000 coisas. Criança tem que ser criança. Adolescente tem que ser adolescente. Né? Deixa eles terem o espaço deles para que eles se descubram. Observem o teu filho, o teu aluno. Isso é muito importante. Gente, outro dia aconteceu, a Jo é testemunha desse caso. Acho que foi até a Jo que contou numa live e me marcou muito. Uma mãe passou e viu um adolescente, acho que de 16 anos, empinando uma moto. Ele tem síndrome de Williams. Aí ele falou assim, nossa, mas a mãe nem sabe que o menino sabia pilotar moto. E ele estava empinando a moto. Então, muitas vezes a mãe não sabe do que o filho é capaz de fazer. Então, vamos dar tempo, vamos deixar ele se descobrir, né? E vamos respeitar esse espaço, deixar aquele tempinho, filho, agora é hora de você brincar, vai brincar. Mamãe, eu vou brincar do quê? Do que você quiser. Isso é muito importante, independente da idade. Agora, esse próximo aqui, eu acho que isso todas as mães têm, viu, gente? Acho que até a minha, essa forma de proteger, né? Excessivamente. Gente, como a mãe protege o filho, né? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, de proteger. Então, independente da idade da criança, o fato de proteger demais, a gente cria uma bolha em volta deles. Muitas vezes, gente, vale mais assim deixar a criança ralar o joelho, deixa ele brincar, deixa ele se machucar, porque você cria uma bolha tão grande em volta da criança. Não, meu filho não pode sair. O meu filho, ele tem uma deficiência, ele não pode dormir na casa de um coleguinha. O meu filho não pode ir numa festinha de aniversário. É uma proteção tão grande que ele não vai amadurecer. Você acaba fazendo tudo pelo filho e ele não vai desenvolver o lado dele se proteger, né? Isso vai levar a criança a sentir receio diante de tudo. Ele nunca vai tomar uma iniciativa. E quando a mãe não estiver do lado para proteger? Então, eu achei muito importante colocar esse tópico aí para a gente também repensar, né? A gente pode estar por perto, mas deixa. Se o joelhinho ralar ali, a gente vai estar do lado para dar um beijinho, para passar um remedinho, mas é importante deixar eles terem iniciativa de fazer algo. Se quiser dormir na casa de um coleguinha, confie. Chame um coleguinha para vir dormir em casa. Não proteja demais, porque amanhã ou depois eles vão se sentir inseguros em tomar decisões. No próximo, nossa, esse aqui eu presenciei um caso, inclusive hoje, aqui no elevador, onde eu moro. Muitas vezes a criança ela tem dificuldade na fala, né? Então, uma dica que eu vou deixar para os pais, inclusive eu estou trabalhando num caso de autismo, onde eu aconselhei uma mãe, deu super certo. Se a criança tem alguma dificuldade, de se comunicar, não é muito o caso da síndrome de Williams, porque eles são super falantes, né? Esse é mais para o caso de autismo, ou até mesmo uma criança que é mais tímida.
Às vezes uma pessoa chega e fala, ai, que lindo seu filho, qual que é o nome dele? A mãe já entra na frente e fala, é Lucas. Não deixa nem a criança se manifestar. Tem receio, sabe, de falar, ele não fala. Não precisa falar, ele não fala. Põe uma pulseirinha no pulso da criança, um colarzinho com o nome dele. Mostra, filho, como que é seu nome, olha como que é o nome dele. Mostra para ele. Mostra, filho, como que é seu nome. O seu nome é Lucas, está aqui na sua pulseirinha. Ele vai aprender a identificar o nome dele, mas não falar por ele. Outro dia também eu presenciei um caso que uma mocinha chegou e falou assim, eu quero convidar você para uma festa. A mãe já entrou na frente e falou assim, mas ela não pode ir. Então, assim, deixe a criança falar se ela quer ir na festinha, se ela tem vontade de ir na festa. É tão importante ouvir a opinião deles, né? Como é importante. Na escola a gente escuta muito, principalmente os mais adolescentes, os que estão assim no 7º, 8º ano, de contarem para a gente, mas a minha mãe não me escuta. Teve uma mocinha outro dia que falou, minha mãe não deixa eu lavar a louça. Ela acha que eu não sou capaz, né? Então, assim, fazer tudo pelo filho não é saudável. Mesmo que ele vá demorar 2 horas para lavar a louça, coloque ali atividades que ele se sinta útil. Deixa ele tentar falar o próprio nome, deixa ele responder por ele. Gente, são dicas, assim, umas dicas que eu separei para vocês, que tem dado certo nas lives que a gente tem feito. Depois as mães voltam e falam, menina, você não acredita, meu filho está falando o próprio nome. Então, aí a gente vai registrando isso como tem sido positivo, né? Aí no próximo, a gente tem aí um fato de ignorar e negligenciar as emoções. Sabe que às vezes a criança ela fica até meio frustrada, né? Porque às vezes a criança ela não está bem. E a mãe fala assim, não foi nada, já vai passar. E às vezes a criança realmente precisa colocar aquilo para fora. Outro dia aconteceu um caso, eu sempre marco fatos reais que acontecem, que me marcam, que a gente possa trazer, porque pode acontecer com outros pais. Uma criança pequena colocou o dedinho dentro de um brinquedinho, desses Lego, né, de montar, e ele tirou o dedo com muita força e veio para a mãe. Dói, machucou. A mãe falou, já vai passar, e deu um beijinho. E não foi verificar o que aconteceu, o que machucou o dedo da criança, né? Se a mãe verifica onde você machucou, mostra para a mamãe, você vai estar dando atenção àquela emoção. A criança vai sentir que o que acontece com ela é importante para a mãe. Se a criança mostra que ela prendeu o dedo do brinquedo, a mãe vai falar, mas não pode pôr o dedinho aqui. Isso vai te machucar. E a criança não vai fazer mais aquilo. Se a criança não entender que aquilo foi prejudicial, ela vai fazer de novo. Ela vai fazer de novo. Às vezes o pai e a mãe estão discutindo, aquilo magoa a criança, ela vai para o quarto, bate a porta, a mãe não deu atenção. Vai até a criança, procura saber o que entristeceu ela. Gente, ignorar, negligenciar essas emoções são tão prejudiciais. Então, isso vem lá da fase do brincar com Lego até a fase da adolescência, onde eles entram para o quarto e batem a porta. Nesse tempo de pandemia, se tornou muito mais comum essas negligências de emoções, né? Porque eles estão frustrados, eles não podem sair, então as mães têm que estar mais atentas a essas emoções, participar mais, largue com tudo, dá uma atenção aí, procure saber. Tem hora que os filhos se trancam no quarto e ficam só no videogame, só no computador, tirem aquela horinha de falar, hoje eu vou assistir com você. O que você assiste de tão bom que você fica tanto tempo aqui? Aí hoje eu vou ficar com você. Sabe, às vezes a criança até arregala o olho e fala, você vai ficar comigo, mãe? Né? Estranha, porque ele está vendo que é importante para a mãe. Então, é importante a gente dar uma pensadinha nisso também. Eu já estou finalizando aqui. Essa orientação aos pais do próximo aí, que é não deixar brincar por medo. É claro que os pais devem se preocupar com os filhos, né? Mas impedir que brinquem também não é legal,
né? Até tinha comentado aí num slide anterior de não deixar dormir na casa do coleguinha. Então, assim, tem coisas que às vezes não adianta a gente não deixar. Meu filho, ele é especial, ele não pode andar de bicicleta, ele pode. Ele pode, gente, vamos deixar esse medo de lado, vamos encarar que as coisas avançaram, que hoje nós temos recursos, que teu filho é capaz, sabe? Vamos buscar todos os recursos que ele tem, porque hoje, se nós mostrarmos para o mundo, para os outros, antigamente a gente via muito, né? Eu tenho 26 anos que eu estou na área da educação, e a gente via muito que há 26 anos atrás não tinha aluno especial na escola, eu não via. E isso eu tenho visto de 10 anos para cá. As mães escondiam, não, meu filho é especial, ele vai ser rejeitado. Hoje eu desço no Play, aqui do meu condomínio, e tem aluno autista, e tem um coleguinha que fala assim, vamos chamar o João para brincar? Sabe? Ele tem que participar. A mãe tem que mostrar que o filho dela deve ser incluído, tem que mostrar isso, porque assim, a criança, ela tem que, desde pequenininha, não é respeitar o autista, é respeitar o branco, o negro, respeitar o ser humano, respeitar as diferenças, é aceitar, é chamar, é conduzir a situação independente de qualquer diferença que seja. Então, deixe teu filho brincar, né? Não tenha medo. Vamos agora aqui para o próximo. Esse aqui é muito... Isso aqui vale até para adulto, né? A gente tem aí mães que têm filhos já adulto, que têm certas deficiências e que já estão aí na fase de trabalhar, gente, falar que apoia, mas não incentivar. Como é importante o incentivo e apoio das mães. Muitos, assim, que têm síndrome de Williams, tem síndrome de Down. Hoje nós temos um campeão de judô que tem síndrome de Down. Temos muito síndrome de Williams, tem um ator, inclusive, que tem síndrome de Williams. Eles são capazes. Aí a mãe fala assim, vai, filho, vai. Tem todo aquele apoio. Aí quando o filho consegue um emprego, não, filho, não, mas esse não é para você. Não, a mamãe não te criou para isso. Não, lá vão te rejeitar. Então, isso é muito sério. Eu acho que esse é um dos tópicos que a gente tem que se preparar desde que você recebe aquele laudo ali na infância, ou às vezes até na gestação. É incentivar, é apoiar, é estar com o teu filho desde o início até a vida adulta, é prepará-los, assim, para o que der e vier. Se vai fazer um estágio, esteja apoiando, filho, você vai encontrar dificuldades, mas eu estou do teu lado. Então, não adianta, né, a gente sempre apoiar ali, sabe? Não, filho, eu te apoio, você estudou muito para isso, mas na hora que o teu filho cresceu, que ele fala, mãe, eu vou dirigir. Não, filho, isso não é para você. Apoie, ele está na idade, ele é capaz, acompanhe. Ele é capaz, você preparou ele para isso, então mostra que você está do lado dele. É a gente acreditar na capacidade de cada um, porque o pai e a mãe, ele vai ser capaz de avaliar para o que você preparou o teu filho. Então isso vai desde pequenininho até adulto. Bom, gente, esse trabalho colaborativo, vocês veem que envolve aí, foi um prazer imenso, Ricardo, estar com você agora à noite, estar com a Rose, com a Jo, com os pais que eu vi aí, né? Foi um prazer enorme estar fazendo esse trabalho, espero que venham muitos. Vou deixar aí um espacinho se os pais quiserem tirar dúvida. Muito obrigada pela No chat tem oportunidade. bastante perguntas, e você falou dos 20 e poucos anos, que bom, né? Porque eu estou com uma pessoa aí que foi minha aluna com 11, 12 anos, agora é mãe de 2 meninos, se eu não me engano, a Lilian, que está conosco aqui, e ela já passou algumas informações que eu vou tentar ajudá-la, mas, assim, estou velho, mas não estou cansado de lutar. E é isso que a gente tem que propor, ainda tendo mulheres na vanguarda, é sucesso total. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, às mães, aos queridos que estão aí assistindo também. Mas a Márcia, ela perguntou assim, uma dúvida. As crianças com síndrome de Williams realmente não conseguem ler e escrever letras cursivas? Quem responde?
Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, Ricardo, que eu Tá? estou aqui, depois, se a Jo quiser passar também, que ela teve... Eles são capazes sim, né? Como eu digo, todos são capazes. Eu sempre passo para os pais, dentro da minha experiência com a inclusão, é muito importante que a criança ela desenvolva primeiro a leitura e depois a escrita. Tem pai que chega para mim e fala assim, nossa, mas o meu filho, ele já escreve tudo, mas ele não consegue ler. Então, ele não está escrevendo, ele está desenhando as letras, ele consegue desenhar o formato das letras. Por isso que eu falo que é muito importante, quando as mães saem com as crianças, é sair, é explorar o mundo. Você viu uma placa, filho, o que está escrito ali? A pare. Ah, o P com A, né? O R com E está escrito pare, porque quando a criança ela tem a capacidade de desenvolver a leitura, passar isso para a escrita se torna muito mais fácil. Então, eles têm capacidade, sim, eles têm uma facilidade muito grande de comunicação e também de audição, eles gostam muito de música, a gente vê muitos síndromes de William aí, músicos, né, que se voltam para essa área, então são habilidades que não dá para desperdiçar, inclusive eu tive o prazer de ter contato essa semana, vou ver se a gente consegue marcar numa próxima live, um pianista que tem síndrome de Williams, maravilhoso. Então, para ser um pianista, ele teve que aprender a ler e escrever, né? Então, eles são capazes, sim. Isso é um pouquinho da experiência que eu tenho. Se mais alguém tiver aí uma experiência dentro dessa área e quiser trazer para a gente, vai ser legal, mas não desista. Shirley, ler partitura também é uma linguagem complicadíssima e eles dominam. Então, Verdade, o que eu disse domina. para uma mãe aqui, assim, o estímulo que a família já dá desde pequeno, nessa questão da leitura, de contar histórias para a criança também, coisa que a gente tinha na nossa época, eu que sou mais velho da turma aí, com certeza, que a gente tinha na época de criança que os pais contavam histórias, até histórias para amedrontar, que você não pode fazer errado, porque senão... Então, assim, é esse envolvimento de estar junto com o filho e dar suporte, né? Então, é bem interessante o que você falou. E a Pamela está perguntando, se a escola não oferece o AEE e não tem este departamento, como faço para ter esse direito para o meu filho? Existe alguma legislação que regulamenta isso? Hoje nós já temos, né, uma portaria que defende isso. Em 2008 nós não tínhamos ainda. Hoje, dentro do currículo da cidade, nós já temos uma portaria, a prefeitura já traz isso, já nas escolas da prefeitura já tem sim uma portaria que defende, que dá esse direito para a criança, onde toda escola da prefeitura tem a sala de recurso e a inclusão, né? Então, hoje nós entramos, na verdade, dentro da sala de aula. Esse projeto que eu estou desenvolvendo com a Rose, inclusive, nós envolvemos todos os alunos regulares com os alunos em inclusão. Então, o que a gente faz? A gente não pega o aluno e leva para uma salinha especial para ensinar ele diferentemente. Não, a gente pega aquele aluno que parecia diferente e leva ele para a sala regular e mostra que ele pode aprender como os outros, né? Então, é uma forma, ela tem que buscar, sim, esse direito, essa escola, O que porque eu hoje já diria para a existe essa Pamela portaria. é que existe o Conselho Municipal de Educação, e se ele não tomar providências cabíveis para ajudar a família e a escola nesse sentido, ela entra com uma ação pública, né, na promotoria pública, e exige que o município implemente e dê manutenção a esse sistema de proteção à criança, que está na Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, está nas leis federais, inclusive uma lei que foi assinada no ano passado, e tem também no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança. Se por acaso a escola não está cumprindo com a sua parte, primeira coisa é ir até a escola, conversar, entender o que está acontecendo. Não havendo esse tipo de atendimento, e aí não pode existir aquela coisa de eu vou levar como uma escola para crianças. Não, a escola pública ou não, ela tem direito de estar sentada no banco, assistindo às aulas, com a adequação curricular adaptada para aquele desenvolvimento que ela precisa. Então, isso é muito importante. O Conselho Municipal de Educação é um dos lugares que você
deve acionar quando há lesão de direitos, quando o seu filho não é atendido. E, às vezes, não é atendido porque não tem leite, o Conselho Municipal tem que intervir nesse sentido. A Josiane diz assim, ó, se eu estiver falando muito alto, vocês me avisam, porque meu tom de voz é muito alto. Boa noite, meu filho tem 9 anos, tem síndrome de Williams, ele fala que vai ser policial e eu apoio falando tem que estudar para ser policial, jamais vou diminuir meu filho. Queria que vocês comentassem. Quem comenta? Rose? A Rose fala um pouquinho, porque eu falo Eu muito, falo, né? não, mas eu tô vendo a mão da Jo Nunes levantada, ela Ah, tá, eu não vi. coisa primeiro? Você quer falar, Jô? Fica à vontade. Essa questão de Williams alfabetizar ou não. Isso. Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, depende muito do momento do que ele, qual é o estímulo. Exato. Né? Eu sempre cito exemplo que quando eu descobri a síndrome e eu percebi, e eu li muito, e eu vi a facilidade de comunicação, eu pedi para todos os meus amigos mandarem carta lá para casa para a Jéssica. Então, imagina, a criança está em casa, porque a maioria das crianças reclama, porque só chega carta para o meu pai, para minha mãe, e não chega para mim. E eles não entendem que, na verdade, é as contas para pagar, né? Então, imagina uma criança em casa e chega um carteiro com o nome da criança no envelope e o orgulho. E a Jéssica vinha toda feliz para me ler a carta. Eu falava, não, eu não vou ler carta, que é falta de educação, ler carta dos outros, e você vai ter que aprender. A Jéssica aprendeu a ler para ler as cartas. E eu falava, é mais falta de educação não responder as cartas. Tanto, né, Rose? Não sei se você lembra que a Jéssica escrevia carta para todo mundo, né? Sim. Então, assim, ela se comunicava muito bem. Ela gostava de uma pessoa, ela encontrava com a pessoa e entregava uma carta. Até hoje, lá em casa, eu tenho muitas cartas escritas pela Jéssica. Né? Mas eu acho, assim, que o estímulo da família é muito importante. Quando os pais acreditam no potencial, meu filho tem potencial para aprender, muda tudo. Porque você vê, né, o seu exemplo. Eu sei que muitas mães fazem isso, eu só estou dando um exemplo da Jo, porque ela falou agora. Que assim, eu vou arrumar uma estratégia para fazer ela escrever, porque a gente sabe que eles não gostam muito dessa parte de escrever e de ler. Muitas coisas, tem que ser coisas curtas, que tem que ter uma funcionalidade, porque eles só vão escrever se tiver por que eu vou escrever, para quem eu vou escrever, né? Então, aí você acreditou e colocou ela em várias coisas, não foi só isso que você fez, que eu sei da história, eu acompanhei a história da Jéssica, quantas coisas você levou ela para fazer, ela teve a ajuda de uma psicopedagoga também, não foi? Uhum. Não esperar só da escola, fazer em casa um cantinho de alfabetização, comprar os jogos de alfabetização, tudo que for para esse lado, para que a criança consiga aprender. Então, é muito importante. Pai, na minha época, isso que tem que estar em parceria com a escola. Uhum. Na minha época, muitas vezes eu inventava, né? Era dominó de caixa de leite, ponhava nome em tudo, porta, geladeira, tudo tinha nome. Então, assim, aquelas letrinhas de imã de geladeira. Então, sempre na parte de baixo, enquanto eu estou cozinhando, a Jéssica estava lá tentando escrever. Né? E muitas vezes a pessoa não se alfabetiza, não é porque ela tem alguma síndrome. Eu sempre cito muito o exemplo do meu irmão. Eu tenho um irmão que não é alfabetizado, e lá em casa todos tiveram oportunidade de estudar. E esse meu irmão, simplesmente, minha mãe deixava ele na escola, ele pulava o portão, chegava primeiro em casa. E chegou uma hora que, né, ele foi, não tinha muito o que fazer. E o meu pai, né, a gente morava em sítio, meu pai colocou ele para cuidar das estufas, que a gente tinha estufas de plantas, né? E ele se deu bem nisso, hoje ele é paisagista, não sabe ler nem escrever, e assim, a minha cunhada administra,
ele tem um motorista que ele não aprendeu, não conseguiu tirar a carta, e ele faz os melhores jardins, né? Fez até cenário para a Rede Globo, nos jardins, tudo. E muitas vezes, assim, a gente procurar, eu sempre pergunto, porque existe essa preocupação de alfabetizar. Eu sempre pergunto para os pais, a gente alfabetiza ou prepara para a vida? E muitas vezes, no preparar para a vida, ele se interessa em algum momento aprender a ler e escrever. Agora, só para complementar o que aquela mãe disse, que ela tinha falado, se não tem atendimento educacional especializado, como ela pode garantir isso? Olha, eu lembrei muito do que a Jo Nunes fez. Ela foi, quando ela chegou lá na minha escola, eu como professora, imagino uma mãe, ela não era a mãe da criança, mas ela foi para representar, né, a mãe da criança lá. Ela veio e falou assim, olha, eu estou aqui, eu lembro até das palavras, eu estou aqui para te falar o que é síndrome de Williams, eu vou te explicar, eu vou te ajudar a trabalhar com essa síndrome. Aí ela trouxe os folhetinhos, o folder da associação, que tinha tudo, né, sobre a síndrome, que eu não conhecia. E aí, ela falou assim, se vocês quiserem, eu posso dar uma palestra dos professores, e até a Jéssica também deu a palestra junto, e eu estou aqui à disposição. Então, assim, para as mães, o que eu falo é luta, tem que ter a coragem de chegar lá na escola mesmo e falar, olha, meu filho tem síndrome de Williams. Eu estou aqui para mostrar para vocês o que é, como que ele se comporta em casa, qual a dificuldade dele. Gostaria, se vocês quiserem, eu venho falar com os professores, sabe? Assim, tentar se aproximar, porque eu sei que é difícil. Rose, tem muito numa linguagem um pouco mais complicada para nós professores, é a tal da anamnese, que é aquilo que o pai traz para nós como informação, para que o professor saiba lidar, para que a escola entenda qual é a situação e junto com os pais, não é? Sim. Exatamente. É isso aí, tem que se aproximar mais da escola. Algumas mães, eu fiz uma pesquisa com alguns alunos que são síndrome de Williams, e algumas mães, elas reclamaram que não conseguiam se aproximar da escola, que a escola não deixava fazer reunião, é difícil, mas algumas mães falaram assim, olha, a única saída é eu procurar outra escola, a saída foi procurar outra escola, que aquela escola não deu respaldo, né? Mas a gente tem que tentar sim, por enquanto, né? Verdade. Ó, a Thaís Cruz fala assim, durante a pandemia, meu filho começou a ter aulas presenciais em semanas intercaladas. Acho que isso tem deixado ele muito ansioso. Vocês acham que isso pode atrapalhar ainda mais a alfabetização dele? Eu acho que de todos, né? Tá muito ruim esse negócio de fazer intercalado, mas o que a gente vai fazer? Eu vejo as professoras lá, né? Elas podem atender 10 alunos no máximo. Então, eu não sei, eu acho que daí tem que ter um apoio em casa mesmo. Neste momento é a preservação da vida antes de tudo, né? Mas aí a gente tem que ter um apoio, a família tem que ajudar bastante nisso. Essa tem sido a nossa luta, né, Rose? O nosso projeto tem sido justamente esse, ter assim, feito materiais impressos, ter entregue para os pais, entrado em contato para preservar esses alunos e colocar em prática o desenho universal, né? Que seria basicamente isso, a educação igual para todos. E a nossa luta é justamente essa, colocar todo esse material com acesso fácil para os pais. Então, o pai não vai ter aquele receio, olha, meu filho não está indo para a escola, ele não está aprendendo, ele vai regredir. A mãe ela tem que ter essa segurança, meu filho está tendo acesso ao mesmo material que ele teria se ele estivesse na escola. Então, a escola ela precisa passar essa segurança, né? A minha luta da Rosa lá na escola é exatamente essa, esse material que a gente está elaborando, eu acho que é isso que as mães têm que cobrar mesmo da escola, e é uma luta, então a gente precisa muito se unir, pais, professores da sala de recursos, professores de sala regular,
fisioterapeutas, sabe? Todos têm que se unir para que esse direito funcione, né? Porque se a gente não se unir, nós mesmos, né, Rose, estaríamos separadas, se a gente não tivesse brigado muito por essa junção, essa semana de fazer esse trabalho, porque não é fácil. E se no primeiro obstáculo a mãe procurar uma outra escola, não brigar por esses direitos, a criança vai estar pulando de escola em escola e nem ele vai conhecer os próprios direitos, né? Então tem que exigir sim. Eu, assim, no meu ver, como mãe e como educadora, como parceira, eu não aconselho essa educação, sabe, parcialmente presencial, parcialmente, ou a criança está online ou ela está presencial. Então, no momento, como eu acho que o essencial é preservar a vida, não tem vacina para todo mundo ainda, então é manter em casa, é a mãe se conscientizar em participar, em cobrar material da escola, e auxiliar o filho, que nem a Jo fez. Olha, pôs nome em tudo, põe nome na geladeira, põe nome na porta. Isso é parceria, gente. Isso é buscar uma alfabetização de qualidade, né? Isso aí que a gente precisa, dessas mães aí A guerreiras. Lilian já até está dizendo aqui, vou pegar a ideia da Jo. Meu filho outro dia comentou que queria ir só no correio para enviar uma carta para a avó. Por conta da pandemia, só saio de casa para ir na casa da avó. Farei isso, Jo. Vou levar ele no correio, vou pedir para os amigos escreverem para ele. Hoje está tudo no remoto, online, que não se vê mais ninguém escrevendo carta. É uma opção. Ou pode também fazer como você disse, né, Shirley? Vamos espalhar palavrinhas aí ou letrinhas pela casa e vamos brincar com isso, porque brincando a gente se diverte e a gente aprende mais. E eu até falo para os meus alunos, como eu dou aula de matemática, eu sou grande, falo alto e sou feio, se a gente não brincar com essa matemática, eles vão ter medo 2 vezes. Então a gente brinca tanto, que às vezes eles falam assim, nossa, já acabaram 2 aulas e a gente nem percebeu. Então eu penso que tem que ser assim, com essa ludicidade, com essa forma de brincar, mas dentro de uma responsabilidade. Porque até para brincar a gente tem regra, né? Como uma mãe colocou ali, eu amo meu filho e eu digo não para ele. Então é uma coisa bem legal que ela escreveu aqui também. A Pamela está agradecendo, muito obrigado. E eu estou vendo que eu estou idoso, quase 27 anos depois, estou encontrando minha ex-aluna aqui. E esse momento muito importante, afinal de contas, é um marco, né? Temos aqui várias pessoas discutindo o assunto muito importante, que é a questão da inclusão, e que seja com muito amor e carinho, né? Como vocês duas fizeram hoje, trazendo esse tema legal, que é o trabalho colaborativo, sempre. Até para tocar instrumento, a gente precisa do instrumento, então nunca é uma coisa sozinha, né? Que a gente tem que estar trabalhando essa questão. E eu lembro que a Jo uma vez comentou também das revistas, que ela espalhava revistas, ou a Jo ia em algum lugar e a Jo levava a Jéssica, e a Jéssica parece que pegava as revistas lá para ficar olhando, coisa do tipo, que também era um estímulo. A Jéssica, como que é a história, Jo? Aonde a Jéssica ia, ela sempre levava uma revista debaixo do braço. Ela levava uma revista. E ela colecionava dicionário. Tivemos uma live com o René Schubert, e até nós rimos que lembramos de um fato, porque o Dr. René ia dar uma palestra, e a Jéssica foi pesquisar a vida dele, e viu lá que ele era alemão. E chegou no dia da palestra, a Jéssica saiu de casa com o dicionário em alemão. Aí, quando chegou lá, que ele deu a palestra, tudo, no final, a Jéssica foi lá e deu uma bronca nele. Por que ele não deu uma palestra em alemão, que ela ia ler as palavras e traduzir para o povo? Até hoje, em casa, eu tenho uma coleção de dicionário da Jéssica. Uma coisa que eu ia falar, um outro recurso que é muito importante é receita. A Jéssica, a gente fazia a receita do que ela gostava. Então, vamos fazer o brigadeiro, mas para fazer o brigadeiro precisa comprar os ingredientes. E para ir no supermercado precisa ter uma lista. E aí chegava na porta do supermercado, eu dava o dinheiro, ela entrava, ela comprava e ela pagava. Então, ela aprendeu a ver preço, ela aprendeu a ler a receita, aprendeu a escrever
a fazer a lista, aprendeu a cozinhar, aprendeu a ver preço e conhecer dinheiro. Então, essas coisinhas práticas é muito importante. Outra coisa é a música. Quando não consegue aprender falando, a gente cantava, a gente adaptava as músicas, né? Uma coisa que foi falado aí de trocar de escola, gente, eu também tive essa ilusão. Cada escola que eu via que eu não gostava, eu acho que a Jéssica veio nessa vida para me abaixar minha crista. Eu simplesmente dava as costas trocando de escola. Aí eu comecei a ver assim, que era importante a Jéssica continuar ali e o pessoal aprender a lidar com ela. Porque, igual, você tira o seu filho, o pessoal vai continuar não aprendendo. Então, vamos resolver o problema ali. Eu lembro que depois, assim, nós enfrentamos muito desafio e a Jéssica estudava muito longe, né? Ela estudava na Pompeia. E quando resolveu bastante coisa, eu resolvi colocar a Jéssica numa escola do lado de casa. E aí, fiz a matrícula. Naquela época, a gente não contava que a criança tinha deficiência. Falei, Jéssica, amanhã, aí um dia antes de começar as aulas, eu marquei uma reunião com a professora e a coordenadora, e a diretora. Jéssica, você vai me ajudar? Vou. Cheguei lá, na maior cara de pau, e falei, ela tem síndrome de Williams. A diretora, todo mundo desesperado, o que é isso? A Jéssica, não se preocupe, estou aqui para ensinar vocês. Aí a diretora, eu não tenho nenhum aluno com deficiência. E eu, que bom que ela vai ser a primeira, que vocês vão ter tempo para aprender. Então, assim, eu vejo muitos pais bravos comentando que o professor não sabe o que é síndrome de Williams, que a escola não sabe o que é, mas fiquem felizes quando alguém fala que não sabe. Quando tem a humildade de falar que não sabe, porque o pior profissional é o que finge que sabe, porque ele faz besteira. Então, eu sempre falo, tem que ter a paciência de pegar e explicar. Porque se essa pessoa pergunta o que é, essa pessoa está interessada no seu filho. Agora, se ele ignora o que é, ele vai fazer besteira. Uma outra coisa, tenha a humildade de explicar. Eu vejo muitos pais, muitas histórias de pais que matriculam o filho e não contam que tem deficiência. E vão surgindo os problemas, várias coisas. Eu já fui chamada em escola, né, de uma professora suspeitar que o menino tinha síndrome de Williams, e quando eu cheguei lá, esse menino era cadastrado na associação há muitos anos, e a mãe nem um laudo levou. Então, você imagina a dificuldade, o tanto que aquela escola estava errando por não saber do que se tratava. Então, eu sempre falo para os pais, não nega não, não ignora não, porque o professor, ele é parceiro. Né? E eu sempre me fiz assim parceira. Quando eu via que o professor estava correndo, toda hora eu estava no pé dele, até ele virar meu amigo. Com certeza. O Álvaro, ele falou parabéns à live, gostaria que se referissem não somente às mães, né? Sou pai participativo na educação e atendimentos ao meu filho. Parabéns, Álvaro. Então, está feito aqui a correção. E ele levantou a mão, eu acho que ele quer falar. Álvaro. Cadê o Álvaro? Cadê meu chorão? Ele está com a mão erguida, ele quer falar, eu acredito. Álvaro, esse daí é chorão, eu chamei ele de chorão. Parabéns, Álvaro, pela participação, e é isso mesmo, estamos aqui unidos. Eu acho que não. Eu acho que o nome é Tula. Vinícius, hoje, com 29 anos, a vida foi com muitos... Opa, esse é o Álvaro. É isso, Álvaro? Estou usando o celular da minha esposa, não deu certo o meu aqui. Bem-vindo, Álvaro. Obrigado. A Jo já nos conhece aí, a gente sabe que a gente reconhece um pouquinho mais de luz aqui. A jornada é árdua, né? Sim. A gente sabe, mas
A gente tenta fazer o melhor pro dia a dia deles e eu ouvi de alguém também, assim, é que nem encher um balde de conta-gota, né? Vai gotejando todo dia. Não dá para parar. Não dá para parar sempre, né? Então é isso aí. Muito boa live, eu te ouvindo aqui. Tópicos importantes para tirar muitas dúvidas e relembrar, assim, ó. Tudo que aparece no caminho a gente tem que tentar superar por eles, né? Dar recurso para eles, para que eles possam se desenvolver do jeito deles, né? Álvaro, e tem uma outra coisa, a alegria do filho é nossa alegria, a dor do filho é nossa dor. E se a gente tem mais parceiros para a gente ter essa acolhida, a dor ela diminui e o calor humano faz com que a gente vá para frente e a gente tenha boas lembranças, até mesmo das dificuldades, Álvaro. Fico feliz de você estar aqui conosco, a Jo já conhece vocês há mais tempo, mas parabéns pelo trabalho que vocês têm, né, por toda a vida com essas nossas crianças iluminadas de William. O Álvaro não chorou. No começo, quando o menino chorava, ele chorava junto, lembra? Eu brinco assim, ó, ainda é o meu tendão de Aquiles. Acho que de todos os... O Álvaro é pai do Pietro, o primeiro do vídeo. Parabéns. Ô, Jô, eu só queria dizer, eu sou a mãe do Pietro, e eu só queria dizer, Jô, que ele chorou quando o Pietro apareceu no vídeo. Tinha que ter gravado, então né, Jô? Tinha que ter gravado. Então tá explicado, porque eu estranhei o Álvaro não chorar, porque eu chamei ele o chorão. Então, mas você pode ter certeza que é um choro de alegria imensa em ver o crescimento da criança junto com a gente, né? E o Pietro é um vencedor. O Pietro, assim, né? O Thaís e Álvaro, a gente, assim, passamos por maus bocados com o Pietro. Sim, Jô. No início foi tudo muito difícil e agora também não é fácil, mas ele tem nos mostrado, assim, que ele consegue fazer coisas que a gente nem imagina, né? Quem conhece ele aí sabe que ele é campeão de skate, faz 1001 piruetas na bicicleta e tal, então... É isso que também vocês falaram na live, né? Não só a questão da alfabetização, que a gente ainda está marchando com ele aqui, mas ele está quase alfabetizado, mas tem outras qualidades também, né? Que fazem eles tão felizes, isso é tão importante a gente reconhecer também, né? Eu lembro que os dois chegaram com o Pietro e falaram: o que vai ser do meu filho? Eu olhei para a cara deles e falei: vai ser o que vocês correrem atrás. Lembra disso? Aí ele não fala, eu falava assim: daqui uns dias vocês vão implorar para ele calar a boca. Aí eu fui na casa deles e o Pietro chorava. Toda vez que todo mundo ia sair, o Pietro chorava. Aí eu perdi a paciência. Eu falei: também vocês arrumam o menino primeiro? Aí ele já queria ir, ele não queria esperar ninguém, né? Tá bom. Bem isso, obrigada, pessoal. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Jô, o seu comando agora, Jô. Nós continuamos ou a gente para por aqui? Olha, se não tem mais nada, o tempo foi... Olha, a Gisele perguntou: fico bem preocupado em relação à escola, com o ensino fundamental por aqui, as coisas não estão muito efetivas, a inclusão nem sempre acontece da maneira adequada, existe a inserção da criança. A Maria José fala: a importância de ser parceiro da escola é muito enriquecedor, principalmente em tempos de pandemia. Aqui a troca tem sido muito boa e proveitosa. Mas aquilo que você falou é verdade, Jô. Se a mãe, né, se coloca nessa condição de pedir ajuda para a escola, e nós lá que somos professores e pais também, não tem como não ter empatia, não acolher e não desenvolver um trabalho efetivo com muito amor. Isso é uma coisa muito importante. Você falou uma coisa muito importante. Você sabe que essa questão da anamnese, ela é muito importante, porque, assim, logo no começo, quando eu estava na Prefeitura de São Paulo, eu trabalhava no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que também pode também intervir sobre aquela questão, né? Porque tem vários conselhos, né? E eu lembro que eu fui chamada numa escola
porque queriam expulsar um menino autista por conta que ele espancou a professora. E eu fui lá saber o que está acontecendo. E eu cheguei, era uma cena muito engraçada, né? Era uma sala dos professores, aquela mesa enorme, a mãe numa ponta e a professora toda arranhada na outra, e as duas se encarando. Aí, né, tentei amenizar a coisa, e aí eu perguntei, mas o que aconteceu que ele te bateu? Ah, ele teve uma crise e eu fui segurar ele. Aí eu virei para a mãe e falei, o que que você faz quando ele tem essa crise? Ela falou, eu corro, saio de perto dele. Aí eu falei, mas você não falou para a professora? Ué, nós estamos em maio. Desde o começo do ano que eu estou tentando falar com ela, e ela fala, depois a gente conversa. Então, muitas coisas podem ser evitadas. Eu me lembro que uma vez eu fui chamada na escola que a Jéssica estava tendo crises. Aí, né, eu já tinha acabado de descobrir a síndrome, eu falei, meu Deus, não me contaram tudo. Eu acho que nessa síndrome a pessoa tem convulsões, crises, né? Aí cheguei na escola, né, deixei a Jéssica e falei, ó, vou ficar aqui, a Jéssica não precisa saber que eu estou aqui, quando ela tiver a crise, você me chama. Aí, de repente, vieram correndo me chamar. Aí eu cheguei, a Jéssica era estrábica, né? Ela esticava, entortava e voltava. Aí eu olhei e falei, nossa, ela faz isso lá em casa. Eu falei, meu Deus, era uma crise, eu não sabia. Aí encostei, Jéssica, o que está acontecendo? Ela levou um susto, o que você está fazendo aqui, mamãe? Eu falei, você está bem? Então, o que você está fazendo isso? Mãe, eu estou fazendo alergia. O que é alergia? Aquele programa que passa na cultura. Tinha um programa de exercício que chamava Energia. E aí, como na escola ela estava ociosa, porque a Jéssica sempre foi a turma do fundo, né? Ela deitava lá no chão e ia fazer, e o pessoal acharam que ela estava tendo uma crise epilética. Não é fácil. Eu sei que, assim, valorizar todas as famílias que estão aqui hoje, valorizar essas duas profissionais que vieram, a Rosimeire e a Shirley, valorizar todos da Williams também nesse caminho que a gente sabe que a gente tem que pegar cada pedrinha que é obstáculo para construir um grande castelo, como os pais disseram agora, de sucesso de cada filho. Então, assim, eu fico muito feliz de ser convidado em participar, né? Até minha diretora perguntou hoje para mim, que horas que você dorme, né? Porque eu tenho aula e live à tarde, tenho aula e live de manhã, eu tenho reunião à noite, eu tenho a live da festa junina, a gente tem, mas assim, quando a gente gosta do que a gente faz, nenhum tempo é perdido. É igual quando a gente se dedica ao filho, nenhum tempo é perdido. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem e me chamem sempre para participar junto com vocês, que eu gostei muito. Espero ter contribuído com um pequeno trabalho aí. Como a Jo mesmo falou, eu não desgrudo mais dela. Arrumei serviço. Não, e uma outra coisa importante com o Ricardo, que se 1h da manhã você mandar mensagem, que eu não penso em mancou, ele te responde na hora. Uma outra coisa, minha mãe sempre fala, quando você precisar de uma coisa urgente, você pede para alguém ocupado, porque quem é ocupado faz, né? E resolve rápido. E assim, Rose, eu quero que vamos pôr as meninas para fazer umas considerações e aí a gente encerra. Combinado. Tem a palavra, Rose, depois Shirley. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade. No começo eu dei uma balançada aí, estava um pouquinho nervosa, mas eu gostei muito, viu? Sempre que precisar, eu estou à disposição, principalmente da associação da Síndrome de Williams, que eu sou muito grata a esse trabalho de vocês aí, viu, de parceria. E o professor Ricardo também, ó, já temos mais uma parceria, que não precisa ficar só na escola, na minha escola, o trabalho, e nem na sua, a gente pode juntar as duas escolas, né, fazer uma coisa maior. É isso, agradeço a todos, agradeço a Shirley, as mães, todo mundo. A Joia, né, em primeiro lugar, tudo. É isso. Shirley? Bom, eu agradeço muito, gente. Foi uma noite
extremamente especial, né, de ver o depoimento aí dos pais, de ver a evolução das crianças, isso me toca muito. Agora eu vou falar igual o Ricardo, não largo mais de vocês. Né? Espero estar aí em outras lives. Nossa, um super especial pela vida da Rose, que acrescentou muito na minha vida, me abriu portas aí para conhecer esse mundo. Então, muito obrigada a participação de todos e espero que estejamos em breve juntos novamente. A Maria José está aí? Maria José? A Maria José é a nossa presidente da associação, ela estava aqui, eu acho que ela saiu. A Cris Daniel está aí? Está aí? Bem, não. Não. Sim, estou aqui, estou até Aí. como levantada. Então vamos lá falar para a gente... Vou falar rapidinho. Eu não sei se se a minha irmã está aí na sala ainda, mas para acrescentar o meu agradecimento, o agradecimento à Rose, a Shirley, o professor Ricardo, meu agradecimento. Hoje a nossa família tem que agradecer a Jo e a BSW, porque quando o Matheus foi diagnosticado, a Tati está aí, depois ela pode confirmar, a Jo, ela ficou preocupada, o Matheus estava numa creche pública, e ela ficou preocupada se, com 2 anos e meio, se o aconselhado seria tirar o Matheus da creche, né? Porque era tudo novo, e a Jo falou, não, ele tem que ficar na creche, você pode conversar com a diretora, e a minha irmã falou com a diretora, e eu sempre falo esse depoimento, que quando a minha irmã chegou e falou para a diretora, olha, o Matheus já estava naquela creche desde os 8 meses de idade. O Matheus tem uma síndrome, é assim que funciona, e a diretora virou para minha irmã e falou, não, você não vai tirar o Matheus aqui da escola, porque é o direito do Matheus estar junto com as outras crianças, aprender junto com as outras crianças, né? Então, foi uma escola que acolheu o Matheus, e depois, o Matheus agora está com 8 anos, ele já está alfabetizado, ele lê, ele copia, ele escreve ditados, escreve se alguém dita, e assim, é uma luta diária. A minha irmã está aí para testemunhar, assim, mas é um trabalho diário, é um trabalho diário da escola, é um trabalho diário dos profissionais que trabalham fora as outras terapias, e é um trabalho da minha irmã. Todos os dias, ela faz lição com ele, ela fica com ele horas fazendo lição. Então, é assim, o Matheus é uma criança alfabetizada, graças ao incentivo que nós tivemos, às informações que nós tivemos, né? Quando nós chegamos, nós recebemos todas as orientações e, principalmente, a esperança de que é possível. E a Jo falou isso para a gente e foi possível. E hoje o Matheus está aí, ele fala inglês, agora ele quer ser japonês, que ele quer falar japonês, ele canta em japonês e também em coreano. Em breve ele vai ser o nosso intérprete, né, Jo, das outras associações mundiais. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui, já são 20 para as 11, e muito obrigada. Obrigado, Maurício, obrigado, Júlia, obrigado a todos que trabalharam para que mais essa live acontecesse. Um beijo. A próxima live vai ser com o Dr. Danilo Moretti, que vai falar sobre o aconselhamento genético. Vai ser muito importante, porque no dia da live da doutora Raquel, surgiram várias dúvidas sobre aconselhamento genético. Então, a próxima live é o Dr. Danilo. E talvez quem vá mediar é a doutora Raquel, né? Que eu estou fazendo o contrário. Ricardo? Só agradecer. A minha aluna Lilian está dizendo que teve a felicidade de ter aula comigo, ao contrário. Eu que tenho a felicidade de ter alunos como vocês, que depois de mais de 20 anos passam pela gente, faz a reverência, né? A reverência daquilo que a gente representou, mas é o contrário. Nós é que temos que fazer a referência e dizer para os que virão depois que a gente continua aí na luta e que a gente não desiste fácil e que na próxima live estaremos aqui de novo e assim continuar. Obrigado por me deixar participar, João. Um grande beijo no coração e até mais. Até, muito obrigado.
Tchau, tchau.